Gente, estou eu aqui de novo para a honra e glória do Senhor. Que Deus venha abençoar você, a sua família e todos vocês que estão me seguindo. Eu quero já agradecer pelas 300 pessoas que estão me seguindo e já estão inscritas no meu canal. Eu creio e eu acredito e te dou a certeza que você não vai se arrepender. Nós iremos aprender muitas coisas juntos, porque a nossa vida é isso. Temos que passar adiante o que nós aprendemos. E hoje eu quero falar com vocês sobre a seleção brasileira, que ela saiu fora da Copa, né? Queria ter falado antes, ontem ou no domingo mesmo de jogo, mas não foi possível. E hoje foi possível estar aqui gravando esse vídeo para mim estar postando para vocês. E falando da seleção brasileira, infelizmente ela não foi possível ir adiante na Copa, mas estamos felizes do mesmo jeito, porque vencedor não é só aquele que ganha, é aquele que não desiste, que mesmo em lutas, em dificuldade, ela vai adiante, coloca sua cara a tapa e vai para a guerra vencer. E a seleção brasileira, não só a seleção brasileira, não só nós brasileiros, mas todos os seres viventes da Terra somos vencedores, porque é uma guerra constante, né? Em 4 anos existe essa seleção, né, brasileira, e o futebol é um esporte que é muito falado, muito visto e muito disputado. É o futebol, é a história do futebol, ela mudou e ela muda muito a história de muitas pessoas. Eu ouvi falar que lá atrás o Pelé ele foi convocado para jogar num país estava tendo guerra e ele falou que se não parasse a guerra ele não ia para poder jogar. E interessante que a guerra ela parou e teve o jogo do Brasil, né? Você não lembra se era o Brasil, mas aí o Pelé foi lá e jogou e fez o melhor dele que ele pôde. E são então assim, todos os times também estão fazendo os seus melhores. Infelizmente o Brasil não passou, né, porque Deus ele sabe de todas as coisas, né, há um tempo de ganhar, há um tempo de perder. O Brasil não está ao tempo de ganhar, eu acredito nisso. Não é culpa de Neymar, não é culpa de nenhum outro jogador. Quem tem ouvido ouça o que não quer e quem tem boca fala o que quer. E nós estamos aí para poder adquirir sabedoria, né, e ver o que a gente quer e o que a gente não quer. Eu não quero seguir essas pessoas que estão falando mal de Neymar, ou falando mal do treinador, não sei de quem. Eu quero acreditar que tudo tem o seu tempo, né, que Deus ele sabe de todas essas coisas, não somos nós. Então não vamos ficar fazendo panelinha para ficar falando mal do nosso próprio irmão. Porque mesmo que eu não conheça ele, todos nós somos filhos de Deus. Eu acredito assim. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos e não podemos ficar falando mal do nosso irmão, do nosso próximo, que isso é muito feio, né, gente? Enquanto o brasileiro fica falando mal do Neymar, o jogador lá que ganhou do time da seleção, que eu nem sei o nome dele, ficou elogiando. Os mexicanos, muitos países aí fora, amo o Neymar, fala super bem do Neymar e torce muito bem pelo Brasil. E eu vejo as pessoas brasileiras falando mal do time do Brasil, não torcendo pelo time do Brasil, sendo que nasceu no Brasil, tem que torcer pelo Brasil, mesmo que você não goste ou não, ou mesmo que você não torça. Mas a sua energia, a sua positividade está sendo pro time que você nasceu. Não tem outra lógica. Quem não é com nós é contra nós. E o brasileiro vai ser contra a sua própria nação. Isso é muito feio, né, gente? Então, assim, na minha adolescência, eu jogava futebol. Eu era zagueira. Hoje era até pra mim ser uma jogadora. Tô brincando. Mas, assim, eu jogava futebol, jogava em time, a gente jogava disputado. E eu sei que não é sempre aquela expectativa que a gente cria. Na prática é totalmente diferente quando você está jogando bola. Às vezes você está indo na certeza que você vai conseguir fazer gol e não é aquilo que você pensava. Então assim, você que não joga, você não pode falar de quem está jogando, porque você não sabe como que é um campo. Você não sabe como que é pegar a dificuldade de você pegar uma bola para você levar até o gol e fazer um gol ainda. Então assim, na prática é outra história. Comentar, todo mundo fala, mas não cai nessa daí não. Ficar falando mal do seu próprio irmão, do seu próximo, né? Ficar falando mal da sua nação, isso é muito feio. E esse é um mau exemplo para você que você tá dando e você não tá vendo. As pessoas que estão olhando, tá vendo, pô, um brasileiro falando mal do brasileiro.
Um brasileiro falando mal da sua própria nação, isso é muito feio. Eu posso não ter ouro, posso não ter prata, mas dignidade e vergonha na minha cara eu tenho. Eu não gosto de ficar falando mal. Você vê o Cristiano Ronaldo ontem jogou, o time dele saiu fora. As pessoas aplaudiram o Cristiano Ronaldo. Ninguém ficou havaiano e ninguém ficou humilhando, xingando, falando que a culpa era dele. E o Cristiano Ronaldo também é um cara da alta. E aí? Agora, quem fala alguma coisa? Ninguém vai falar nada. Então, assim, gente, vamos aprender enquanto há tempo. O tempo você tem, mas caiba você querer fazer o que com o seu tempo. Se você quer pegar o seu tempo para ficar falando mal da sua própria nação, o problema é teu. Eu não vou fazer isso, mas eu quero te ajudar a te aconselhar para você não fazer isso, porque você está dando mau exemplo para você mesmo. Você tá falando mal e as pessoas estão falando mal de você, porque é assim, entendeu? Então não cai nessa. Ora, você vê que os times do outro time lá que tava, a torcida do outro time que tava jogando contra o Brasil no domingo, estavam fazendo torcida, campanha de torcida, vibrando, lutando, torcendo para que o time viesse ganhando. E eu, já do Brasil a gente só via eles fazendo o quê? Memes zoando o outro time. Então assim, ó, na matemática da vida e na lógica da vida, quem é exaltado é os humilhados. E realmente eu vi, tipo, o Brasil fazendo muito meme contra outro time. E acabou levando. Não tô falando que é também culpa dos torcedores, porque o Brasil perdeu. Eu acredito que tudo tem o seu tempo. Não tá no tempo ainda do Brasil ganhar. Né? Se eu não falo em minha memória, acho que é 28 anos ou é 24 anos. Por aí, tá 20 alguma coisa. Que o Brasil não ganhou uma seleção. Já tem bastante tempo? Tem, mas fazer o quê? É um tempo de cada um, gente. Vai entender a história, né? Então que você venha saber que tudo tem o seu tempo, tá? Não sou aquela torcedora fanática, né, Bob? Vem cá. Vem. Aí agora nós vê nos jornais os torcedores, né, os brasileiros pegando, arrancando, jogando suas bandeirinhas fora, sabe? Fazendo um mau vandalismo, sem necessidade de fazer isso, né? Gente, nós somos brasileiros, a gente tem que torcer pela nossa nação, pelos jogadores. Mesmo que eles errem, errar é humano, o erro faz parte da vida humana, porque é através do nosso erro que nós aprendemos. Tem pessoas que não, mas a gente não pode julgar, porque quem é forte suporta os mais fracos. Assim, não é só porque você come feijoada que você vai condenar as pessoas que não comem feijoada, que bebe leite. Então assim, um suportando mais outro, os mais fracos. Um ajudando o outro e ajudando com a paciência, né? Então, se você é desses murmuradores que ficam murmurando contra o Neymar, para com isso, que isso é feio, contra o Vinícius Júnior, ou seja lá quem for, ou contra o Edric, né? Porque na prática, gente, é difícil. Eu jogo bola, não jogo como eu jogava na minha adolescência, mas se for para me jogar, eu jogo uma bolinha. Então, assim, não é fácil mesmo você chegar na prática a ser aquilo que nós criamos na expectativa. Né? Em uma reunião é falada várias coisas, mas Bob, você não sossega, hein? O Bob não sossega, gente. Então, assim, numa reunião é falado várias coisas, mas na prática mesmo a gente às vezes não coloca nem o texto na metade do que nós fomos falar. É quando você vai fazer comida, você cria uma expectativa que a comida vai sair de um jeito, mas quando ela é feita, você vai degustar, você fala, poxa, a minha comida não foi daquele jeito. E é assim também no futebol, gente, entendeu? Vamos ter paciência, né? Torcer, continuar torcendo pelo Brasil para que a próxima Copa o Brasil venha conseguir sair como campeão. Não que ele não saiu, ele saiu como campeão porque ele foi pro meio de campo, não teve medo, ele jogou e ele lutou e eu torci, nós torcemos pelo Brasil, vamos continuar torcendo pelo Brasil e pelo povo brasileiro para ser vencedor e campeão sempre, né? E parabéns também para aqueles que venceu e estão aí junto ainda na Copa e vai continuar a chegar até a final. Que Deus venha abençoar você, né? Que você venha parar de ficar reclamando do Neymar, para de ficar reclamando do Neymar, deixa a vida do Neymar de lado. Seja um torcedor brasileiro. Que Deus venha abençoar você, que você venha refletir, né? Deus venha abençoar o seu lar, sua família. E essa aí sou eu, gente. Eu gosto de falar muito de família, de ensinamento de humano, porque é o que nós precisamos. Se eu não tivesse
alguém para me ensinar, hoje eu não estaria aqui. E a minha maior influência, como eu sempre falo, a minha maior influência, ela veio sim da palavra de Deus. A minha maior influência para mim hoje estar aqui, ela veio sim de Jesus Cristo, ela veio dos altos céus. E assim, quando a gente está passando por um momento difícil, nós buscamos por Ele. Então assim, nós temos que aprender a buscar por Ele sempre, porque Ele quer estar em nós. Nós somos a igreja de Cristo. Então, que nós viemos buscar por Ele, que Ele fala assim, ó, buscar-me-ei e eu te responderei. Então, para ele falar com você, é preciso você buscar por Ele. Às vezes a gente passa por momentos de silêncio, né, por um momento difícil, mas se a gente buscar por Ele, Ele vai nos ajudar. Se nós buscar por Ele, Ele vai nos ajudar na hora certa. Só ter paciência e não ficar desesperado, né? Murmurar, reclamar. Tenha paciência que tudo vai dar certo. Um grande beijo.